Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham também, ou aqui, ou à distância, que a graça de Deus, o nosso Pai, seja com cada um de vocês. Acabamos de cantar com tanto sentimento, uma expressão tão significativa, tão tocante do amor de Deus por nós. Quanto amor Jesus por mim mostrou! Oh, que graça, que perdão me outorgou! Compaixão imensa demonstrou no Calvário. Eu quero trazer-lhes à consideração nesta noite, sem dúvida, aquele que alguns chamam de um dos textos clássicos da Escritura, um dos mais lidos do Novo Testamento, e certamente um dos textos mais lidos das cartas do apóstolo Paulo. Ele está lá na segunda carta que o apóstolo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, e a partir do verso 1. Eu gostaria de lê-lo, os queridos e queridas podem acompanhá-lo mesmo assentados como estão. Aqueles que estão também à distância podem acompanhar com atenção a leitura que faremos. Do verso 1 até o versículo de número 10 do capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Assim diz a Escritura: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me ensoberbesse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas ou na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto gosto nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus nos dê a graça de entender, de guardar e de viver a sua palavra. Amém.
Vamos baixar as nossas frontes por um instante, em oração. Ajuda-nos, ó Deus, a entender aquilo que tens a partir da Tua palavra para a mente, para o coração de cada um de nós que aqui estamos e para todos aqueles e aquelas que à distância também nos acompanham. Que o Teu Espírito possa testificar junto ao nosso Espírito da Tua palavra e conduzir-nos à Tua vontade, à Tua verdade, conduzir-nos para perto de Ti. É a nossa oração, ó Deus, que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. Talvez um dos ditados populares mais frequentemente recitados seja aquele que habitualmente também citamos ou recitamos. Falar é fácil, né? Viver é que é difícil. Numa certa oportunidade eu vi que é muito fácil de alguém criar filho dos outros. Não há dificuldade, não há desafio, tudo é simples. O apóstolo Paulo era, sem dúvida, um servo de Deus afeito a reflexões profundas. Em muitas oportunidades tratara daquilo que alguns vão chamar do grande paradoxo da fé, Deus que se faz gente, o Deus que se faz homem, aquele que é só, aquele que é o absoluto e que assume a forma humana e que, assumindo a forma de homem, é obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo permeia toda a segunda carta aos Coríntios com essa que às vezes nos é uma reflexão contraintuitiva, com esse pensamento que não nos é muito singelo, que parece de algum modo refutar, contrariar a lógica do ordinário. O poder no fraco, o poder na fraqueza. Não é usual fazermos essa associação, não é verdade, irmãos e irmãs? Pensamos na força no forte, na fraqueza no fraco. Mas o que nós encontramos ao longo da segunda carta aos Coríntios é o irmão Paulo dando um nó na nossa cabeça. É ele próprio que vai dizer-nos, e com toda clareza, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ou outra tradução diria, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Em outra oportunidade, na mesma segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que foi o próprio Cristo, foi a luz de Deus que brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 6. Mas Paulo diz alguma coisa que me é muito significativa. Ele diz, esse tesouro que é o brilho, que é a resplandecência, a luminiscência de Deus em nós, nós o temos como que em vasos de barro. Em vasos de barro, que somos nós. Mas a despeito das dificuldades que essa reflexão, ou diríamos que essa teologia possa acarretar, ainda é simples falar.
Ainda é fácil dizer que o poder atua no fraco. Mas agora o apóstolo Paulo vai de fato levar-nos para um outro patamar, porque ele não vai apenas teologar, refletir, ponderar, discutir sobre o poder de Deus na vida humana, na condição humana, na fraqueza humana. Agora a história será outra. O apóstolo Paulo vai falar do poder de Deus na sua própria vida, na sua própria fraqueza, na fraqueza de Paulo. Quando a gente fala do poder de Deus, como diz um autor, como é forte o Cristo no outro. Mas às vezes em nós ele parece ser tão fraquinho, pequenininho. Tantas vezes nos acabrunhamos, nos abatemos. Observem que o apóstolo Paulo está falando agora de si, como que num diário, revelando o seu interior, a sua intimidade. Existe um autor que gosto de ler, que diz que agora, em 2 aos Coríntios, capítulo 12, nós temos o momento mais crítico da vida do apóstolo Paulo. É quando Paulo fala dos seus espinhos. E eu sei que todos nós sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que era o espinho de Paulo, mas um espinho, todos nós sabemos o que é, porque todos temos os nossos. Há espinhos para todos, de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes cores, de diferentes tamanhos, mas não existe uma única pessoa neste templo que não tenha os seus espinhos. Eu tenho os meus. É curioso observar que o apóstolo Paulo, amados e amadas, era um homem afeito a dificuldades. E de novo ele as relata na própria segunda carta. Paulo diz, eu não quero falar de mim, mas ele fala um pouquinho. Ele diz, eu não quero falar da minha vida, mas acaba falando. Ele diz, 3 vezes fui açoitado com varas. Isso é o currículo paulino. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, com perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E a gente já fica cansado só de ler. E quando a gente acha que o apóstolo Paulo encerra o catálogo, vejam, amados e amadas, o que é que ele diz? Ele diz, além de todas as coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo está dizendo, além de tudo isso que eu relatei, eu ainda sofro preocupado com os irmãos e com as irmãs. Portanto, o apóstolo Paulo não é o que se poderia chamar de um neófito na caminhada da dor, do sofrimento. Mas nunca Paulo falou do seu sofrimento ou de suas dificuldades como fala aqui. É por isso que aquele autor que aqui mencionei ou aqui referi-me momentos atrás, diz que Paulo retrata com estas palavras que agora vamos citar, o momento mais crítico de sua vida, de sua história, de sua caminhada. Paulo vai dizer, e é surpreendente, Paulo jamais esperava que depois daquela experiência que ele relata como tendo há 14 anos atrás,
uma experiência tão significativa espiritualmente que ele diz, usando a linguagem da época, que subiu ao terceiro céu. O primeiro era o céu das aves, o segundo o céu dos astros, o terceiro o céu de Deus. É como se Paulo dissesse: eu subi ao lugar da habitação de Deus. Ele teve uma experiência muito profunda espiritualmente, mas ele jamais poderia imaginar o desdobramento daquela experiência. Que tempos depois ele dissesse: foi-me dado um espinho na carne. E o apóstolo Paulo é muito gráfico, irmãos e irmãs, amigos e amigas, na descrição daquilo que o machucava, que o feria tanto. A palavra espinho na língua da carta, o grego, pode ser traduzida como estaca. Era usada tanto para um espinho pequeno, ou para um espinho maior, como aquele espinho de cardeiro das nossas caatingas. Permitam-me a expressão, aquele espinhão. Como era usada também para uma estaca que era utilizada por alguns povos para empalar soldados vencidos nas guerras. O apóstolo Paulo está dizendo: há um espinho, há uma estaca cravada na minha vida. Carne aqui não é corpo, pura e simplesmente, é ser humano. E não bastando esta referência, o apóstolo Paulo ainda descreve aquele espinho como um mensageiro do adversário de Deus, de Satanás, que na linguagem metafórica dele era um boxeador, porque o esbofeteava. Permitam-me a alusão, o apóstolo Paulo diz: eis que há um espinho cravado na minha vida e que me esbofeteia, me machuca. É como um mensageiro do adversário de Deus. Quando eu lia isto, irmão Wagner e queridos irmãos e irmãs, eu entendi que algumas coisas poderiam ser inferidas do espinho paulino. E sei que já ouviram tantas coisas sobre isso. Não vou cansá-los com as teorias sobre o espinho de Paulo. As mais curiosas. Era um problema na vista. Os Gálatas dizem: se pudéssemos, daríamos os nossos olhos a ti, Paulo. Paulo disse, escrevendo aos Gálatas: quão grandes olhos vos escrevo. Alguns dizem que era uma doença como uma epilepsia, outros dizem que era o estresse da missão, o estresse psicológico. Outros afirmam que era a oposição que Paulo enfrentava justamente lá, ou especialmente na igreja em Corinto. Outros ainda dizem que Paulo possivelmente fora casado e depois da sua conversão o casamento não continuou e ele tinha crises tremendas de saudade da esposa. Não é minha intenção pontuar ou ponderar sobre qual era o espinho, mas algumas coisas podem ser inferidas. O espinho de Paulo é algo que o feria muito, profundamente. Era algo constante. Não havia hora, nem dia bom, nem dia ruim. De repente, ele era martirizado. É algo que afeta o seu ânimo. Quem é esbofeteado se abate, se acabrunha. Mas não era só algo que afetava seu ânimo, era algo que afetava a sua vida espiritual, tanto assim que ele descreve como um mensageiro de quê, meus irmãos e irmãs? Um mensageiro de Satanás. Ele está dizendo: esta ferida, esta estaca cravada na minha alma, às vezes me afeta também espiritualmente.
E ele diz assim: é algo que eu não consigo contornar. Por mais que eu deseje, porque há espinhos que a gente contorna, não é? A gente evita, dos quais a gente pode fugir, mas outros não. Outros não tem jeito. Há espinhos que estão cravados, enfiados, incrustados. E quiséramos nós fosse só na nossa carne, na nossa mente, na nossa alma. Mas, irmãos e irmãs, o mais importante é Paulo dizer que essa experiência desencadeia nele um processo de grandes descobertas, descobertas existenciais e descobertas espirituais, que farão dele uma pessoa muito diferente daquilo que ele era. Em primeiro lugar, Paulo nos leva a pensar, e prometo-lhes que seria objetivo, Paulo nos leva a pensar sobre o sentido do espinho. Esse tipo de sofrimento que a gente passa, nós temos os nossos espinhos, mas todo mundo tem o seu espinho especial. A gente pode ter uma dezena deles, 2 ou mais, mas há sempre um espinho, aquele que nos fere mais. O apóstolo Paulo está dizendo que esse tipo de espinho tem um sentido, precisa ter, e é um sentido na vida de cada um de nós, porque não há 2 vidas iguais, meus irmãos. Cada um vive a sua própria história com seus próprios pesares, sofrimentos, desafios, e muitas vezes sangrando por seus próprios e peculiares espinhos. E o apóstolo Paulo nos diz algo maravilhoso, ele diz assim: eu descobri o sentido do meu. Ele atribui uma significação, e é fundamental que os nossos espinhos, que as feridas que causam, tenham sentido para que não sejamos alcançados, encarcerados, aprisionados pela amargura. Paulo diz: me foi dado um espinho, um obstáculo para que eu me mantenha dentro dos meus limites. Paulo é muito sincero aqui. Paulo sabia que a religião está a um passo da arrogância. Paulo sabia que a religião está a um passo da vaidade, do orgulho. Paulo sabia que o risco do religioso envaidecer-se, ensimesmar-se, ufanar-se, é enorme. E ele diz: Deus permitiu que eu experimentasse um obstáculo que não me permite me exaltar. A humildade, permitam-me, não é autoanulação nem autopiedade, é a consciência das próprias impossibilidades. Há um pensador judeu que diz: o humilde, ele não acha necessariamente que todo mundo é melhor do que ele, mas ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. Essa situação de humildade era e foi transformadora para Paulo. Eu sei que alguns de nós, e certamente todos nós, sofremos por alguma razão. Todos temos os nossos espinhos, mas esses espinhos precisam ter sentido. E eu posso testemunhar que algumas pessoas, algumas pessoas de quem nem nos lembremos, desta própria comunidade, foram mestras em dar sentido aos seus espinhos. Segunda coisa,
O apóstolo Paulo disse que orou a Deus 3 vezes. Já orou muito por algum espinho, para que Deus o remova. Paulo orou 3 vezes. Alguns dizem que isso significava que Paulo orava, o judeu orava 3 dias, que Paulo orava sempre. Quem foi que orou 3 vezes dizendo: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu? Jesus, onde? No Getsemane, ou Getsemane. O apóstolo Paulo orou muitas vezes, mas Deus respondeu, mas não da forma que Paulo esperava. A resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça é suficiente. E quando li esse texto, eu pensava: em que sentido a graça é-nos suficiente? Imagino, igreja amada, que a graça de Deus é-nos suficiente, não porque propriamente sejamos poupados, mas porque somos fortalecidos. Penso que a graça é suficiente para que tenhamos coragem, força de aceitar, às vezes, o espinho. Não é fugir dele ou conformar-se a ele, mas é assumi-lo, integrar o sofrimento, o espinho à nossa própria vida, porque ele acaba sendo parte dela. Penso que a graça é suficiente porque nos dá coragem de seguir em frente. Ó graça maravilhosa, cantamos no início do culto. Coragem é a virtude que nos permite continuar a crescer e amadurecer. Coragem é o que nos ensina a andar, que nos faz avançar na vida. Todos sabem que eu tenho uma netinha de 1 ano e 1 mês, e ela começou a andar há pouco tempo. E os que têm filhos ou netos sabem o que isso acontece. Quando eles ou elas começam a andar, não é? Sai, permita-me a expressão, desembestados, né? Andando por tudo que é lugar. E reúne uma coragem tão encantadora, parecem nada temer. E estávamos juntos em família num espaço amplo nesta semana, e o meu filho foi tomar a minha netinha pelo braço e ela prontamente puxa o braço para trás das costas, como quem diz assim: não me segure, eu quero descobrir. Parece que a coragem é essa disposição da gente conseguir ir além do familiar e do seguro. E eu confesso que às vezes não temos muita, eu não tenho. Mas quando eu li esse texto, eu dizia: Senhor, que a Tua graça seja em mim suficiente para dar-me coragem nos meus momentos mais críticos. Eu vou concluir. Eu li esse texto muitas vezes. Talvez o que vou dizer-lhes agora seja parte da razão de tê-lo trazido hoje à nossa meditação. E quando eu li, eu pensava que, apesar do texto dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu dizia para mim: não é propriamente o poder que se aperfeiçoa, porque o poder já é perfeito. Eu dizia a mim: não, quem é aperfeiçoado sou eu. Então, a despeito do texto dizer porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu dizia: a rigor, eu é que sou aperfeiçoado, o poder de Deus já é perfeito. Mas depois percebi o meu erro.
O que o texto quer dizer é que o poder de Deus se aperfeiçoa mesmo na nossa fraqueza, no sentido de que quando nós abrimos mão de nossa inflexibilidade, de nossa teimosia ou arrogância, de nosso ensimesmamento, o poder de Deus pode agir livremente em nós, porque Deus respeita nossas escolhas, ainda que ruins. Então o poder de Deus, ele se completa, ele se realiza. Então quando o texto sagrado diz o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, é isso mesmo. Quando eu assumo humildemente a condição humana, a minha condição, reconheço as minhas falhas, os meus limites, aceito os meus espinhos, abro mão da minha inflexibilidade, do meu orgulho, quando eu aceito o fato de que não sou senhor de mim próprio, de mim mesmo, quando eu me esvazio de mim, então o poder de Deus pode se completar na minha vida, atuando livremente. E aí, essa experiência é a que vai sustentar o apóstolo Paulo diante daquele processo que lhe era tão doloroso e que nos sustenta também. Nós anunciamos ao mundo a graça de Cristo, sim, mas que graça? A graça que enriquece materialmente? A graça que nos poupa de tudo? Não. Nós anunciamos a graça que é suficiente para nos encorajar, para nos fortalecer, embora nem sempre nos poupe, e a graça que realiza em nós a vontade de Deus, quando nós assumimos a nossa fraqueza. Alguém disse uma vez que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, também escreve a sua filosofia de vida, né? Conhecem isso? E a filosofia de vida de Paulo seria linda para aquele autor. É quando Paulo disse assim: aprendi a viver autonomamente. Algumas Bíblias dizem: aprendi a viver contente em qualquer situação. Lembram-se? Aprendi a ter fartura e também a ter fome. O apóstolo Paulo está dizendo que aprendeu a ser independente, ou menos dependente das circunstâncias. E eu pensava que o que está descrito nesse texto, a amada igreja, teve um papel muito significativo neste aprendizado. Porque quando a gente depende, quando Paulo aprende a depender de Deus, ele se torna independente das outras dependências. E ele pode dizer: aprendi que a vida oscila, que a gente sobe, que a gente desce. Mas o grande aprendizado está numa coisa. No versículo 13 da carta aos Filipenses, Paulo diz: isso não é coisa que eu faça com as minhas forças. Eu posso fazer isso naquele que me fortalece. Talvez numa noite como esta, de ceia do Senhor, nós não pensássemos em espinhos, mas achei que era oportuno pensar nos de Paulo, ou no de Paulo, nos nossos. Porque todos nós carecemos desta graça que não falha, que é suficiente para nos encorajar, para nos fortalecer, embora nem sempre nos poupe, desta graça
que nos torna, que brota da fraqueza e que nos faz fortes. Talvez a paráfrase daquele autor que já conhecem, Eugene Peterson, possa traduzir muito bem tudo aquilo que dissemos hoje. Permitam-me concluir com ela. O apóstolo, segundo ele, teria dito assim em sua paráfrase: observe. Se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo, e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou, se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo. Que coisa curiosa, né? O dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava no meu sofrimento como um dom, e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes. E ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor aceitar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora eu enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Que Deus nos abençoe. Amém. A ceia do Senhor é também um testemunho desta graça imensa, porque ela é o testemunho do Deus que se doa, daquele que vai à cruz por nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então, na inspiração desta palavra, nós passaremos a celebração da ceia, que é também testemunho desta verdade tão preciosa.